Fala galera, boa noite a todos. Venho aqui para tratar de um tema extremamente delicado e extremamente polêmico, que é o porte de maconha para uso ou consumo próprio. Recentemente, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, recurso extraordinário, que a maconha, o porte, o transporte, ter em depósito maconha com até 40 gramas, com peso de até 40 gramas, para uso ou consumo próprio, não é considerado crime. Tá? A decisão do STF só veio a confirmar, a tornar pública de forma explícita e vinculante o que já é disposto, que já tem disposição no artigo 28 pela Lei 11.343 de 2006. Lá no artigo 28 já tinha essa previsão que concorda com o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, que diz que a descriminalização já havia ocorrido com a edição e entrada em vigor dessa lei, que é a lei hoje atual de drogas, a lei de drogas, que trata dos crimes de tráfico de drogas. Portanto, hoje o STF somente tornou vinculante. Vinculante por quê? Porque foi decidido em recurso extraordinário com repercussão geral, que significa que todos os tribunais, todo o judiciário do Brasil, brasileiro, está vinculado a essa decisão, portanto, devem segui-la à risca. Devem segui-la à risca. O STJ, tribunais de apelação, tribunais de estados, juízes de primeiro grau e autoridade policial, enfim, segurança pública, todas as autoridades que estão aí incluídas nesse arcabouço de persecução penal. Veja, a conduta do STF não tem nada de errado. Não tem nada de errado do meu ponto de vista, porque, como eu disse, já tem previsão, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que não prevê pena. Tá? E há uma discussão, houve uma discussão na época, inclusive, se tinha ocorrido, com a entrada em vigor dessa lei, a descriminalização ou a despenalização. Muitos concordam e defendem que houve uma despenalização. Mas está lá prevista algumas medidas para quem é autuado portando a droga, isso fala de uma droga no sentido geral, não da maconha, para o consumo próprio. Continua lá ainda. Mas o porte e posse da maconha que foi decidido. O porte e posse da maconha foi descriminalizado quando é para o consumo próprio. Portanto, o ponto que eu exponho a minha irresignação em relação a algumas premissas que foram fixadas e que alguns colegas defendem, é que quando a autoridade policial, ou quando a segurança pública, a polícia militar, ou qualquer agente de trânsito, ou que tenha poder de polícia, autuar, abordar um indivíduo e encontrar com ele, consigo, transportando consigo 40 gramas ou menos, que está dentro dessa quantidade fixada pelo STF, de maconha, será considerado usuário e não o crime de tráfico. Tá? Desde que, obviamente, que se a autoridade policial, se o agente público encontrar com ele 40 gramas de maconha ou menos, né, se encaixa dentro do padrão, do que foi fixado pela quantidade pelo STF, mas com ele transportando uma balança de precisão, dinheiro trocado, moeda trocada, uma lista de telefones e nomes com consumidores, com anotações que fazem crer e evidenciam a traficância, ele será autuado, ainda que com 10 gramas de maconha, será autuado por tráfico, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Então, portanto, se ele estivesse somente portando e ficar demonstrado que não tivesse essas outras circunstâncias, será aí apreendida a droga, e isso eu concordo, porque a droga é ilícita, ela não é lícita, não está legalizado, será apreendida a droga, mas o meu ponto negativo agora vai contra essa premissa, o indivíduo não pode ser conduzido juntamente com a droga à autoridade policial. Fixou-se que o agente fará a apreensão da droga e conduzirá a droga juntamente com o usuário à autoridade policial, e a autoridade policial vai decidir se é tráfico ou é usuário. Veja, se não há crime e está evidenciado pelos elementos ali que o agente de trânsito evidenciou, não é tráfico, não pode restringir, sem o consentimento desse indivíduo,
a sua liberdade. Quando a autoridade, quando o agente público conduz ele até a delegacia, e lá vai ficar por horas para prestar esclarecimentos, e o delegado decidir, está sendo a sua liberdade restrita de forma ilegal, ilegítima, portanto, abuso de autoridade. Eu aconselho os amigos policiais, os honrosos aí, membros da segurança pública, enfim, no geral, que não façam, porque eles têm conhecimento, eles podem e deveriam, do meu ponto de vista, possuir ou conduzir com eles uma balança de precisão devidamente legitimada pelo Estado, com o número de série e tudo, uma autorização, para aquele elemento, assim como um etilômetro, um aparelho para medir o teor alcoólico, teor etílico, conduzir essa balança e no momento da apreensão já fazer a aferição de quantas gramas o indivíduo está portando. Isso é coisa simples de se fazer. Coisa muito simples. E também já fazer uma geral no veículo ou no cidadão, uma revista pessoal, e ele está autorizado. Não encontrou nada que configure, que possa configurar o tráfico, libera o indivíduo porque foi abordado com a maconha para o seu consumo próprio. Quando ele faz a apreensão da droga e leva o indivíduo sem o consentimento dele e é usuário, penso eu que está cometendo o abuso da autoridade. Então tomem cuidado, os policiais, eu aconselho que não o façam, já como já vinha ocorrendo. A descriminalização, que está muito comentada, já ocorreu em 2006, como o Dias Toffoli comentou. Portanto, agora só deu publicidade, muito mais publicidade. Tá? E fixou de forma vinculante, vinculou os tribunais em geral em relação à descriminalização. Porque antes você era autuado, mas não tem pena, não tem restrição da liberdade. Lavrava-se um termo circunstanciado, um TCI ou um TC, conforme queiram, que é um boletim de ocorrência diferente para os crimes de menor potencial ofensivo, enviar para o juizado e lá o juiz ia dar um puxão de orelha, determinar alguma coisa ou outra, que ele frequentasse um curso de recuperação de pessoas com recuperação para reabilitação pelo uso da droga e pronto. Tá? Então não havia crime, já não havia, agora fixou-se de forma explícita. A decisão do STF não é algo assim mirabolante ou extraordinário ou algo que pudesse ou deva gerar uma comoção, uma preocupação geral da sociedade. A pessoa dependente química ou usuário de drogas, ele é doente, cientificamente comprovado, ele não é uma pessoa que comete crime. E isso, em países de primeiro mundo, que muito cito que o Brasil é uma vergonha porque teve uma decisão nesse sentido. Mas veja, a Alemanha, que é um país de primeiro mundo, pode se considerar, é permitido há muito tempo já o porte para uso pessoal, o que fixou o STF agora, inclusive em local público. Pode fumar o seu baseado num cafezinho na cafeteria, lá de fora, eu acho, né? E até 25 gramas. E pode ter até 3 pés de plantas, cultivar a planta até 3 pés em sua residência. Em sua residência ele pode, na Alemanha, estar portando, armazenar até 50 gramas. No Brasil fixou-se 40 gramas no máximo e 6 plantas fêmeas, cultivar 6 plantas para o consumo próprio. No Canadá também é permitido, é legalizado o uso da maconha para consumo próprio, o porte dela e o armazenamento de até 30 gramas e 4 plantas, a cultivar até 4 plantas. Nos Estados Unidos, no Nova York, Califórnia e Colorado também é permitido. Portanto, não é o Brasil já veio tarde essa decisão, até porque fica afogando, gerando um custo muito alto para o judiciário com algo que pode ser julgado, apreciado pelo administrativo. Portanto, são essas as informações, a minha irresignação, inclusive, quanto à decisão. É louvável a decisão do STF, porque agora, de forma definitiva, vinculou todos os tribunais e, obviamente, que quem deve responder por tráfico são os traficantes. Os usuários devem ser tratados e é uma questão de saúde pública que o Estado deve resolver. Meu nome é Walter Ribeiro Júnior, sou advogado criminalista e estou aqui para tirar a dúvida de qualquer um de vocês em relação a isso ou qualquer outro tema que venha a surgir dúvida. Um grande abraço, uma boa noite, espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like e curte o vídeo, compartilha porque é uma informação muito importante para a sociedade. Um abraço.